riscos do mundo real. Não abandone seu filho diante das telas. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. No programa Balaio Cultural deste sábado, à 13h, o entrevistado é Lucas Santana, cantor e compositor. Balaio Cultural, apresentação de Isa Franco e Zema Ribeiro. Mais uma produção da 1290, Timbira M, a primeira do Maranhão. Rádio Timbira. A partir de agora, a Timbira apresenta História em Debate. Fique ligado no História em Debate. A partir de agora, na Rádio Timbira. Bom dia, 11h05, manhã de sol aqui na capital maranhense, faz muito calor. E aí na tua cidade, como é que tá o tempo, né? Nesse verão contínuo, né? E ontem eram 18h20, o sol ainda iluminava a cidade. Nós tivemos aqui na Praça Pedro II, uma noite de festa, né? A gente fez aqui a cobertura durante a tarde, parte da noite. Teve show de Alcione, show de Neguinho da Beija-Flor, show de Bicho Terra, Fuega, enfim, uma noite bastante animada, com a presença de moradores, turistas, um clima muito legal, com muita segurança, não é isso mesmo? Mas hoje, sábado, 11h, você sabe que você tem um encontro marcado com a história, com o debate histórico, com o olhar histórico, né? Aquela volta, aquela espiada no passado que a gente faz com olhos do presente, tentando enxergar também o futuro, né? Tentando entender aí o que é que vem pela frente. E aí a gente traz sempre um convidado especial. No ano passado a temporada foi maravilhosa, cada programa, né, cada informação, conhecimento, aprendemos muito com Lira Neto, com um monte de gente bacana, que teve Laurentino Gomes, passou por aqui com a gente, né? André Chevitarese teve aqui no Natal, véspera de Natal, conversando sobre o Jesus histórico. Lembrando que esses programas inteiros, todos na íntegra, você vai lá no canal TV Timbira e assiste, revê novamente, na hora que você quiser, onde você quiser, no seu tempo. Mas hoje, ao vivo, a vantagem é que você pode participar com a gente, você pode interagir no nosso papo pelo WhatsApp, pelo YouTube, no canal TV Timbira. São formas que você tem de se colocar, né, de fazer parte nessa mesa de debate, e aí é muito legal, é muito bacana. Hoje a gente recomeça, né, o História em Debate com a temporada 2023, é isso mesmo. E um convidado perfeito para esse recomeço. Primeiro, porque ele entende o futuro, já que o futuro são os jovens. Ele escreveu um livro que eu terminei de ler ontem, A Geração Selfie. Está disponível no Kindle, né? Inclusive, eu sou assinante do Kindle ilimitado e está lá, né, gratuito. Pude fazer a leitura e terminei ontem durante a semana, muito boa, né? Muito legal. E um outro livro que é sobre um tema que eu acho que é fundamental, né? Que discute a política e religião no Brasil contemporâneo, né? Que fala muito aí desse Brasil dos evangélicos, né? O país, né, dos evangélicos. É muito bom esse conhecimento, essa informação que a gente tem de entender que mundo é esse que a gente está vivendo e o que é que vem pela frente. Então, eu estou conversando aqui, vou começar a conversar com o Rodolfo Kapler. Ele é articulista de política e religião na revista Veja, autor dos livros O País dos Evangélicos, que é esse que eu falei para você ainda há pouco, e o outro que eu li durante a semana, que foi o Geração Selfie. Ele atua como pesquisador no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, a PUC São Paulo, e lidera a Igreja Alternativa em Piracicaba, no interior de São Paulo. Rodolfo,
Seja bem-vindo, não só à Rádio Timbira, mas ao Maranhão. Você está ao vivo, né? Para todo o estado, pela 1290. Seja bem-vindo, um prazer. Bom dia, Marcos. É uma grande alegria estar com vocês da Rádio Timbira, com os ouvintes que estão neste momento aqui nos acompanhando. Me sinto muito honrado pelo convite e você mencionou aí grandes nomes que passaram pelo seu programa nos últimos tempos e me sinto, então, extremamente pelo poder contribuir aí, esclarecendo alguns assuntos, alguns temas para os ouvintes. Legal, legal. Ô, Rodolfo, eu tenho uma pergunta antes da gente entrar propriamente no tema da nossa conversa, ou nos temas da nossa conversa. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade que a gente sempre tem para aproximar o entrevistado da nossa cidade, do nosso estado. É que relação você tem, ou afetiva, ou real, com o Maranhão ou com São Luís? Literária, histórica, uma aula, um amigo, um passeio, umas férias, um filme, uma novela, sei lá. Quando você pensa em Maranhão, qual é a primeira imagem que te trouxe assim? Existe o Maranhão, existe, sei lá, São Luís, foi por que via? Musical, literária, afetiva, como foi isso? Quando eu penso no Maranhão, eu nunca fui no Maranhão, espero um dia poder estar aí com vocês. Eu lembro de um casal de missionários que atuaram, um casal de missionários aí no Maranhão durante um período. Ultimamente eles estão fazendo outro tipo de trabalho, não no Maranhão. Então é a lembrança que eu tenho, né, de ouvir algumas histórias e, enfim, eu sou pastor protestante, fui criado nesse ambiente, então essa lembrança que é a memória que eu tenho, né, afetiva com o Maranhão. Legal, legal, muito bacana, né? Bom, ô Rodolfo, eu li, terminei ontem, menos de uma semana eu devorei o Geração Selfie. E você desenha nesse livro essa geração que nós todos devemos conhecer. Pais, professores, tios, enfim, comunicadores, políticos. Eu fiquei pensando como a gente precisa ler esse livro e como a gente está desconectado, né? Não faz muito tempo nós éramos a geração, né? A garotada que estava aí com 12, 13, 14, 15, mas enfim, o tempo passou. E é interessante como a gente vai se desconectando. Eu queria começar por aí. A gente vai já entrar mais na questão religiosa, mas eu queria que você me falasse um pouquinho o que é que acontece, porque é história, né, em debate, mas o que é que acontece com as chamadas, como é que você entende essa coisa de gerações, né, conflito de gerações, como é que a gente vai se desconectando, em que momento a gente vai virando, né, o repressor, de reprimido a repressor, em que momento a gente vai virando o careta da história, em que momento a gente vai vai mudando a nossa cabeça, vai ficando preso, né? Eu vejo umas coisas curiosas, Rodolfo, não sei se acontece com você, uma coisa que eu falo assim, no meu tempo, é engraçado, porque o meu tempo é agora, o seu tempo é agora, nós estamos vivos agora, mas é engraçado que meu tempo parece que fica ligado ao tempo da adolescência, ao tempo ali de escola, aquilo é muito forte. Eu queria que você falasse um pouco, quando é o meu tempo, quando é o nosso tempo, e quando é que eu deixo de ser uma pessoa do meu tempo e passo a me desentender com quem está no tempo agora. Você que pesquisou isso e lida com esse público também, como é que você vê isso? Em que horas essa chave gira? Sabe o que é interessante, Marcos? Que há uma discussão entre os estudiosos, os pesquisadores do tema das novas gerações, ou daquilo que a gente chama de recorte geracional. Há uma discussão em relação acerca de quem molda quem. A história molda as gerações ou as gerações moldam a história? Então, é uma discussão. Eu, particularmente, acredito que o tempo histórico é que
acaba moldando cada geração, né? Então, nós diríamos que cada geração ela é fruto daquilo que a gente chama na filosofia de Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. Então, cada geração é moldada pelos acontecimentos históricos, culturais, políticos, sociais, de cada período histórico. Então, por isso há um abismo de gerações muito grande, sempre houve e sempre haverá um abismo de gerações, porque a fase da adolescência, né, inclusive eu coloco isso no livro, a fase da adolescência é uma fase muito marcante, né, porque é uma fase onde, em primeiro lugar, o cérebro adolescente ainda está em formação, isso é uma coisa interessante, o cérebro adolescente é diferente do cérebro de um adulto, porque ainda está em formação. Então, é um período, né, a fase da adolescência, em que o cérebro está sendo formado, em que o caráter está sendo também moldado, é um período de descobertas, né? Adolescência, é interessante a gente pensar na raiz da palavra, né? Adolescência vem de adoecer. Então, o adolescente, ele está doente. É um ser, é um ente adoecido. Então, é uma fase de muito sofrimento, de muita dor. Não é uma fase muito feliz, mas é uma fase de muito sofrimento, de muita dor, de muitas crises, contrariedades pessoais. Então, é uma fase que realmente nos marca de forma profunda. Então, por isso, nós temos a tendência quando nós vamos falar sobre a nossa época da juventude, a gente fala, no meu tempo, né? Como se naquele período nós, de fato, estivéssemos vivendo a vida com intensidade. Mas eu concordo com você que o nosso tempo é o hoje, né? É agora, é o tempo presente. Devemos viver a vida com intensidade, não importa a idade que a gente tenha. Se você tem 40, 50, 70 anos. Mas há um abismo de gerações, porque, enfim, o mundo está em constante mudança, né? É uma mudança, a mudança que nós experimentamos no mundo é uma mudança frenética. Então, a cada ano que passa, a velocidade das transformações são intensas. Então, a gente acaba nos desconectando, mesmo vivendo esse tempo presente, nós vivemos esse tempo, mas a gente acaba se desconectando do significado das mudanças, né? Então, por isso a gente vai, de certa forma, se distanciando das novas gerações que estão vivendo essas mudanças de forma intensa. Eles estão vivendo essas mudanças que acontecem diariamente, anualmente, eles vivem essas mudanças de forma muito intensa mesmo. Eles acabam, de certa forma, incorporando essas mudanças no comportamento deles. E a gente acaba vivendo e tendo um distanciamento ou não vivendo intensamente essas mudanças que acontecem. Então, aí se dá um abismo geracional muito grande. A gente não consegue, por exemplo, um exemplo, a sociedade está em constante transformação, sociedade brasileira. E aí há um conflito geracional, porque nós não entendemos, nós os mais velhos, né? Assim, os mais velhos não conseguem entender por que a nova geração entende o mundo do jeito que entende, enxerga as relações afetivas do jeito que enxerga. Eu vou dar um exemplo básico que pode até chocar alguns ouvintes, mas eu não estou dizendo que concorde com isso, tá? Que eu concordo com isso. Mas, por exemplo, há um debate agora em relação ao novo governo sobre a questão da implementação da linguagem neutra, né? Todes, todas, todos e todes. Não estou dizendo que concordo com isso, né? Mas apenas estou levantando essa reflexão. A nova geração entende isso, a nova geração compreende isso. Se é certo, se é errado, já é uma outra discussão, mas eles compreendem esse tipo de mudança. Nós, que somos um pouco mais velhos, temos uma dificuldade de entender. Ou seja, o mundo já mudou, o mundo está mudando, e a gente ainda está com a cabeça lá em alguns anos atrás. E outra coisa que mudou, Rodolfo, e você descreve muito no Geração Selvi, é que não só o mundo é digital, como essa garotada nasceu nesse mundo digital. E aí, enquanto a gente teve que aprender a ser digital, ou continuar aprendendo, porque eu sou terrível nisso, eu sou muito ruim nisso, eu tenho 2 filhos, uma de 22 anos já e um garoto de 8, ambos nasceram nesse mundo, eles têm fotos do nascimento, vídeos da primeira vez que andaram, quer dizer, toda a vida muito
documentada, né? E em partes por ele. Num determinado momento, eles passam também a ser narradores da sua própria história para o universo maior do que só a nossa família. E isso não é só um detalhe, isso é toda a diferença, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se aceitar, de se entender no mundo, de se encontrar no mundo. Nós estamos falando da história do mundo, mudou completamente a forma de pensar, de ser, de agir. É isso. Aliás, é só isso, né, Rodolfo? Acho que deu uma travada ali, tá na conexão, mas a gente tá. Deu uma Você travada. conseguiu ouvir? A gente não ouviu a tua resposta. Não. Você conseguiu ouvir a pergunta? Você quer que eu repita a pergunta? A gente teve um problema de conexão, está congelando, mas é coisa da internet, viu, gente? Estou ouvindo agora. Você ouviu a pergunta? Você pode repetir. Pode repetir. Tá, eu vou repetir para você. Pronto. É que eu falava que houve uma grande mudança, que é a mudança histórica, mudança na história toda, que essa geração ela já nasce digital, né? E isso não é pouca coisa, isso é tudo, né? Você conseguiu acompanhar agora? Sim. De fato, realmente, essa geração foi... Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode seguir. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir, estamos ouvindo bem. Tá. Essa geração foi denominada, estudioso, no começo dos anos 2000, Mark Prinsky, como a geração de nativos digitais. Então, já nasceram em meio a essa revolução digital. E, diferentemente de nós, que não somos nativos digitais, nós que nascemos antes dos anos 2000, antes de 1995, porque há uma discussão, né, se a geração Z, a qual eu denomino de selfie no livro, se ela nasce a partir de 1995 ou a partir dos anos 2000. Eu defendo que é a partir dos anos 2000 no contexto brasileiro, mas as compreensões norte-americana e europeia é que eles nascem a partir de 1995, enfim. Nós que nascemos antes desse período somos denominados de migrantes digitais. Então, a gente teve que fazer essa mudança, essa ambientação para a era digital, né? para o mundo digital. Então, ainda temos certa dificuldade de compreender como esses mecanismos funcionam, temos certa dificuldade para nos adaptarmos com as mídias digitais. Vejo que tem muitos adultos que lidam com a nova geração, e aí eu estou falando de professores, de líderes religiosos, empregadores, que têm uma dificuldade imensa de se portarem, né, nas mídias digitais, porque são migrantes digitais e ainda tem essa dificuldade. E eles não, os jovens que fazem parte dessa geração chamada de self, eles já nasceram em meio a essa transformação. Então, para eles é natural documentar, como você disse aí, registrar os momentos felizes, os momentos tristes que eles vivem, eles registram isso. Isso faz parte, inclusive, Marcos, é até interessante, faz parte de uma nova sociabilidade. Então, as redes sociais, elas estabeleceram um novo tipo de sociabilidade que é experimentado pela nova geração. Então, esse novo tipo de sociabilidade se dá, enfim, no mundo digital, né? Não se dá no mundo concreto, nas relações concretas. Eles têm muita dificuldade de relacionarem de forma concreta. As relações, elas se dão online, né? Então, eles conversam, eles têm amigos, muitas vezes nunca se viram, muitas vezes não se tocaram.
mas eles mantêm amizades e eles consideram essas amizades verdadeiras, efetivas, e são amizades virtuais, né? Se dão na virtualidade. Então, é um novo tipo de sociabilidade em que eles, a todo momento, precisam aparecer, a todo momento eles precisam se mostrar, a todo momento eles precisam se expor, porque esse é um grande perigo da superexposição na qual esses jovens estão, enfim, eles estão enredados nessa superexposição, eles estão se expondo a todo momento. Eu falo isso no livro, inclusive, violência digital. Esses jovens são vítimas de violência digital. Você pode pensar até em abusos de ordem sexual que acontecem porque eles estão a todo momento se expondo. Então, há uma nova sociabilidade que é vivenciada pela nova geração e que muitos de nós, que nós fazemos parte dessa nova geração, temos dificuldade de compreender. Porque, eu até cito, né, as redes sociais se tornaram um novo shopping center da garotada. Então, se encontram nas redes sociais, tudo que eles fazem é nas redes sociais, eles compram por meio das redes sociais. E eu posso até dizer isso, né? Não sou tão velho assim, mas na nossa época, Marcos, a gente ia para o shopping, encontrar os amigos, paquerar, se divertir, né? Havia era outro tipo de sociabilidade. Se você brigava com um amigo, você demonstrava isso não convidando ele para sair com você para dar uma volta, para jogar futebol, ou não convidava ele para sua festa de aniversário. Hoje não. Hoje a sociabilidade é você bloquear a pessoa nas redes sociais, é não curtir mais a foto dela, é não comentar mais os posts dela. Então é um outro mundo, é uma outra realidade. A gente precisa compreender, né? Eu escrevi o livro Geração Selfie, vou até mostrar, né, para quem está nos acompanhando. Sim, por favor. O livro Geração Selfie, aqui. Escrevi o livro para auxiliar os adultos que lidam com a nova geração, para que eles possam... É uma boa introdução para aqueles que querem se aprofundar no conhecimento dessa nova geração, dessa nova sociabilidade, enfim, porque se nós não nos dispormos a conhecê-los, a gente vai, enfim, como se diz aí no jargão popular, a gente vai bater muita cabeça ao lidar com essa nova geração de jovens. E quando você fala bater cabeça, Rodolfo, a gente chega um pouquinho agora na congruência com religião e com política, né? Porque daí não tem como fazer esse Brasil novo sem entender ou sem dialogar com essa galera, né? Então a gente precisa... E é uma geração que quer conversar, que quer opinar, que quer fazer parte, embora tenha uma tendência a se isolar, né? Quer dizer, essa geração, ela obriga a uma mudança de posicionamento. Nós da comunicação, nós professores, você pastor, a política, o candidato, né, o gestor, todo mundo vai ter que se reinventar se quiser ter alguma conexão com o futuro. Porque eu estou falando de já eleitores, aos 16 anos essa turma já vota, já de ouvintes, já de telespectadores, já de interagentes, quer dizer, já de fiéis. E essa turma está exigindo coisas diferentes, posturas diferentes, formatos diferentes. É isso mesmo, né, Rodolfo? Dificuldade para ouvir o seu argumento, mas eu acho que eu consegui compreender parte dele. E, de fato, o mundo da política precisa... Eu vou falar do mundo da política. O mundo da política precisa prestar atenção, em primeiro lugar, nessas mudanças. Parece até algo contraditório, né? Porque nós pensamos que o mundo político, os políticos, os partidos políticos, enfim, aquilo que nós chamamos de política eleitoral, nós pensamos que esse universo da política, eles compreendem a realidade de forma muito mais profunda, muito mais aprofundada que os outros setores da sociedade. E isso não é uma verdade. Porque o mundo político, o universo político precisa prestar mais atenção nas mudanças que estão sendo processadas e prestar mais atenção na nova geração de jovens.
Os partidos políticos atraem poucos jovens, então nós não vemos jovens raros, são raros os jovens que se filiam a partidos políticos, e eu digo jovens dessa geração, que nasceram a partir dos anos 2000 ou de 1995 para cá. São poucos os jovens que se filiam aos partidos políticos, porque os partidos políticos, eles continuam sendo analógicos. Os jovens são digitais, a geração é digital. Então, eles não falam a língua da nova geração, não compreendem como eles se comportam, a cosmovisão desses jovens, como eles entendem o mundo, e eles estão perdendo oportunidades. Como você bem disse, a nova geração de jovens ela é caracterizada pela busca do diálogo. É uma geração que quer dialogar, é uma geração que se relaciona por intermédio do diálogo. Eles querem ouvir, eles não aceitam, por exemplo, o autoritarismo. Inclusive, o governo Bolsonaro, eu vou mencionar aqui, o governo Bolsonaro teve uma grande dificuldade para se comunicar com essa nova geração, porque o governo Bolsonaro, né, enfim, eu não quero ficar fazendo críticas aqui nesse sentido, mas o Bolsonaro em si, né, ele tem uma estética mais autoritária e tudo mais, e isso não colou com a nova geração. Então, ele teve muita dificuldade, o governo dele, de se comunicar com essa nova geração, porque eles não aceitam nenhum tipo de imposição, eles não aceitam nenhuma estética ou nenhuma prática autoritária. Então, eles querem conversar. Para você conseguir convencer um membro dessa nova geração a respeito de qualquer coisa, você precisa estabelecer um diálogo, você precisa conversar. E a política, como nós bem sabemos, a política é a arte do convencimento. Então, há uma certa, enfim, uma contradição de termos. Se a política é a arte do convencimento, o mundo político, o universo político não está fazendo política para a nova geração, porque não está convencendo a nova geração. Está tendo dificuldades de convencer a nova geração de participar da política eleitoral. Eu acho que isso é um grande perigo que nós estamos vivenciando, Marcos, no Brasil. A gente vê lideranças velhas, tem líderes, deputados novos, tem alguns governadores, mas é uma minoria. A gente vê as mesmas figuras de sempre, a gente tem dificuldade de formar novas lideranças, identificar novas lideranças e de atrair novas lideranças através do diálogo. O mundo político precisa correr atrás disso. Hoje, os grandes nacionais, jovens, eles estão no mercado financeiro. Você pode procurar, pesquisar isso. Os grandes líderes brilhantes estão indo para o mercado financeiro, não estão indo para a política, porque não há nenhum tipo de diálogo mesmo com essa nova geração, nenhum tipo de apelo a essa nova geração. Então, penso que isso é algo muito triste para nós, né? Estamos perdendo aí a oportunidade de formar novos quadros, novos líderes dentro da política. E nós vivenciamos um período terrível, que é a recessão de líderes no Brasil. Né? Nós temos uma grande recessão de lideranças. Quando aparece alguém falando alguma coisa interessante, todo mundo fica com os olhos abertos e tal, porque nos falta líderes. E eu creio que os grandes líderes do Brasil, eles se encontram, fazem parte, são membros dessa nova geração, a qual eu denomino de selfie. Então, a política precisa se digitalizar. Eu quero contar uma experiência, se é possível. Por favor, claro. Mas eu fiz um livro, Geração Selfie, na minha cidade. Eu sou de São Paulo. Aí eu fiz um dos lançamentos e convidar a fazer um lançamento com a classe política da cidade. E consegui convidar vários políticos e, por incrível que pareça, montou-se ali um quadro muito plural de políticos. Políticos da esquerda, ex-prefeito da cidade, do PT, outros do PSDB, outros alinhados ao Bolsonaro, formou um grupo de políticos, vereadores da cidade de Piracicaba, muito diverso, e eles estiveram no lançamento da ação certa. E aí o que eu percebi ali, Marcos? Várias pessoas de cabeça branca, um jovem. E aí eu
conversei com eles e incentivei todos que estão presentes a refletirem sobre a postura deles com a nova geração. Eu falei, cadê? Não tem nenhum jovem aqui. Com todo respeito a vocês que estão aí, né, que são mais experientes, não tem nenhum jovem que faz parte de algum partido político aqui ou que ingressou na vida pública. Então, vocês estão errando na lição de casa. Então, isso tem acontecido. Pois é. A turma tá errando nessa lição de casa e parece que está errando feio, né? Bom, eu queria registrar aqui, já eu vou pedir pro JF colocar aí as participações dos nossos teleouvintes pelo YouTube. Antes, mandar um alô aí para quem está acompanhando a gente, o Davi Souza, lá em Caxias, o cantor César Nascimento, inclusive, que está com um EP aí legal, aí, música nova, né? O Marcos Fabrício, que está na estrada aí dirigindo e acompanhando a gente, a Regina Hansen, lá na capital paulista, forte abraço para o Sovéssimo de Jesus, o Hélito Rezende, que também está com livro novo, em breve lançamento, Descomplicando o Novo Fundeb, né? Já mandou aqui a capa, em breve vai ter aí o lançamento de livro. E você que nos conectou agora, que nos acessou agora, ou que sintonizou a 1290, a gente está conversando com o Rodolfo Kapler, um papo muito legal sobre juventude, política, religião, e ele é articulista de política e religião na revista Veja, é autor dos livros O País dos Evangélicos e Geração Selfie. Ele atua como pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, e lidera, né, a Igreja Alternativa em Piracicaba, São Paulo. A gente tem, às vezes, um pequeno problema de conexão com a internet, mas a gente consegue aqui manter o papo, está conseguindo se comunicar, essas coisas da internet. Eu vou pedir para o JF colocar aí a participação de ouvintes pelo YouTube, ele vai colocar aí na tela para a gente aí poder interagir, poder colocar no debate. Enquanto isso, Rodolfo, vamos entrar na questão da religião, né? Quer dizer, o Brasil está se tornando, né, e se não já é, o país dos evangélicos, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que nós temos pessoas mais espiritualizadas. Assim como você tem uma maioria dita católica, que não necessariamente é praticante, ou tem a fé mais próxima dos princípios cristãos, seguidora de Jesus, a mesma coisa também pode estar acontecendo. Então, se o Brasil é o país dos evangélicos, né, que país é esse, né? O que evangélicos são esses, né? Quem é essa grande maioria que está se constituindo? E eu vi o Caetano Veloso falando certa vez que isso era inevitável, não dava para negar isso, né? E preciso te revelar uma coisa, viu, Rodolfo? Eu não sei se você está ouvindo bem aí. Eu sou ateu. E tem uma coisa que nos últimos anos eu comecei a fazer, e nos últimos meses, mais do que nunca, é exatamente buscar o diálogo. Eu me dei conta disso aí, da necessidade. Eu conversei com o pastor que é cantor, que gravou, inclusive, com Caetano Veloso, ainda no final do ano passado, no programa Giro Nordeste com a TV Bahia, pastor Kleber Lucas, salvo engano, me sumiu agora, Kleber Lucas, e foi maravilhoso, e foi um papo maravilhoso, né? Então eu tenho procurado fazer essa aproximação. Então, antes da negação, que podia ser, eu tinha ainda tenho, perdão, eu não tinha, eu tenho, e estou tentando desconstruir esse preconceito de que, sabe, com a questão do termo evangélico. E generalizando, isso é horrível. Então, eu estou dando um depoimento que eu não sou único. Inclusive, quando eu anunciei que ia conversar com você e dizer, o Rodolfo é pastor, né? Então, algumas pessoas falaram, ih, rapaz, o cara é pastor e tal. Eu digo, a gente precisa conversar
com pastores mais progressistas, com pastores com a cabeça aberta, e abrir a nossa cabeça também, porque o diálogo, ele é isso. Eu preciso aprender também, eu preciso rever meu posicionamento. E um dos erros que eu acho que eu cometi era esse. Todo evangélico eu já tinha rapaz, esse cara é evangélico, eu já sei qual é a linha dele, já sei o que ele vai me dizer. E é engraçado, eu estou fazendo depoimento para você, é um exercício difícil. É que é fácil você apontar o outro, mas em você eu reconheço que em mim, porque minha primeira tendência é dizer, mas ele é o quê? Ele é um pastor. Rapaz, então você é pastor, né? O primeiro bloqueio é esse. Eu vou mudar a pergunta assim, o que foi que aconteceu que uma parte de nós, incluindo eu e alguns amigos, criou esse sentimento? Então, que país dos evangélicos é esse? E por que há também uma rejeição em parte da população, né? Ainda que não seja a maioria, mas por que se criou esse ranço? Né? O que eu tinha, ou tenho, eu nem sei como dizer, ou estou tentando me livrar, é de um certo ranço a uma parte desse evangélico que era assustador, talvez essa seja a expressão. Eu diria que essa é a minha pergunta para você do programa. Eu queria muito ouvir de você isso. Marcos, tá dando para ouvir? Tá, tô te ouvindo bem agora. Tô sim. Tá dando para ouvir? Tá, tô te ouvindo bem. Ó, é o seguinte, historicamente, os evangélicos sempre foram uma minoria. Por exemplo, na década de 70, foi o período em que minha mãe se converteu, minha mãe é de tradição batista, eu sou um pastor batista. Teve até alguém que perguntou o que seria uma igreja alternativa. É apenas um nome, é uma igreja batista que tem o nome de alternativa por uma razão de ser uma alternativa para as pessoas que não querem mais uma experiência evangélica dentro daquilo que nós chamamos de tradicionalismo. Mas eu sou um pastor batista, né? Sou de tradição batista. Minha mãe que nos levou, que nos criou na igreja. E na década de 70, ela era católica, se tornou evangélica da Igreja Batista, e naquele período os evangélicos representavam 5% do Brasil. E era um grupo minoritário, era um grupo, é bom deixar bem claro isso, era um grupo perseguido muitas vezes, e era um grupo que, apesar de ser minoritário, era um grupo respeitado, Marcos. As pessoas respeitavam os evangélicos, os pastores, porque eram homens de palavra. Você, naquele período, na década de 70, até o iniciozinho dos anos 80, um pastor ia fazer uma compra e, às vezes, se ele deixasse o nome dele, as pessoas consideravam. Esse é um homem sério. Os evangélicos eram pessoas sérias. Mas um dos evangélicos, a partir dos anos 70 até os 90, começaram a... E nesse período, no final da década de 70, começou a surgir um movimento que nós chamamos, dentro da academia, pentecostalismo. Isso não existe entre os evangélicos, tá? Essa categoria neopentecostal. Existe pentecostal e tradicional, histórico. O neopentecostalismo é uma categoria que vem da academia. E o neopentecostalismo, que seria uma nova forma de pentecostalismo, né, de prática pentecostal, o neopentecostalismo surge no final da década de 70 com a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, depois, um pouquinho depois, a Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares. Essas igrejas, na década de 80, a igreja que tem como líder a Bispa Sônia e o Estevão Hernandes, que era a igreja que o Cacá frequentava, né? Até esqueci o nome da igreja, Renascer em Cristo. Essas igrejas todas, neopentecostal, essas igrejas começaram a experimentar um grande crescimento porque elas começaram a trabalhar o marketing dentro do seu discurso religioso. Então começaram a apostar muito no marketing, começaram a adulterar a mensagem cristã, que é uma mensagem de solidariedade, uma mensagem de amor, de serviço ao próximo. Eles começaram a adulterar essa mensagem
eles abraçaram a teologia da prosperidade, que é uma teologia que vem dos Estados Unidos, uma teologia que surge na América, e eles abraçam essa teologia e começam a pregar que as pessoas, enfim, poderiam ficar ricas, que o desejo de Deus é que elas enriquecessem, e começaram a mexer muito com esse aspecto das pessoas, e também começou só a mexer com o aspecto da ganância, mas a apelar às pessoas, né, nas suas dificuldades, pessoas que passam fome no Brasil. A gente sabe que o nosso país é um país que enfrenta a pobreza, e começaram a alcançar essas pessoas com esse discurso da prosperidade. E daí, a partir daí, essas igrejas começaram a entrar, enfim, a participar dos grandes veículos de comunicação. A gente viu em 1989 a compra da Rede Record pela Igreja Universal, e começaram a fazer uma interface entre política e religião através dos seus programas, começaram a entrar de cabeça na política eleitoral, e a gente já sabe o que acontece, né, quando a religião ela se casa, de certa forma, ou quando a religião é uma relação muito familiar, muito próxima do Estado. Né? A história já nos deixou isso claro no século IV, quando Constantino fez do cristianismo a religião oficial do Estado, ou seja, só coisas ruins, né? Só adulterações, só enganações. Então é o que temos visto de lá para cá no Brasil. E os evangélicos cresceram muito, perderam o respeito, de certa forma, porque a gente começou a ver escândalos acontecendo, escândalos financeiros desses grandes pastores que estão na grande imprensa, né, que estão na mídia, e também, por conta dessa teologia da prosperidade, os evangélicos, aí eu posso falar como um pastor, eu posso fazer essa autocrítica, os evangélicos, eles não são, enfim, incentivados, não são ensinados a pensar. É o que acontece na grande maioria das igrejas evangélicas. Não são ensinados a pensar, a questionar. É pecado ir questionar. Você não pode questionar a estrutura religiosa, porque isso é atitude de rebeldia, é um pecado. Então, os evangélicos eles se tornaram entes que não pensam, que não questionam, que apenas engolem o que lhes é passado. Então, eu acredito que o preconceito que boa parte da sociedade brasileira tem em relação aos evangélicos, obviamente, como todo preconceito, vem de falta de conhecimento, né, do que são os evangélicos, mas também isso é fruto da própria atitude dos evangélicos. Né? Então, a atitude dos evangélicos uma atitude superficial na análise dos fatos, uma atitude superficial, isso em linhas gerais, no que tange a política. Isso gera uma certa ojeriza de boa parte da sociedade em relação ao segmento. Então, eu penso que todo esse preconceito vem daí, dos escândalos, vem da superficialidade, no modo como lidam com os assuntos, com os temas. Vem também do ar de superioridade de muitos evangélicos, da grande maioria dos evangélicos brasileiros, em relação àqueles que não são cristãos evangélicos, ou aqueles que não têm religião, um certo preconceito da parte deles, uma certa arrogância. Né, Eu falo porque, olha só, Marcos, eu publico no meu Instagram alguns trabalhos que eu faço na Veja. E se você vê os comentários que são, assim, mal educados, sabe? Que são deselegantes. Eles vêm dos evangélicos. Não são os que entram para me xingar, não são os budistas, os de religião de matriz africana, mas são os evangélicos. Eu fico impressionado, eu falo, eu tenho vergonha. Né? Então, eu acho que vem daí o preconceito também, vem daí. E da falta de conhecimento também. Desculpa te interromper, perdão te interromper, mas é que eu lembrei, você falou desses ataques, né? E eu lembrei que quando eu falei da entrevista com o pastor Kleber Lucas,
aconteceu uma coisa curiosa. Aí eu dizia para alguns evangélicos, não só que eu tinha entrevistado, como eu tinha adorado. Mas adorei tanto conversar com ele que eu desconhecia a música dele. Eu estou falando, eu sou ateu. E eu passei um dia, por exemplo, inteiro ouvindo a música dele no carro, depois de ter entrevistado. Eu ouvi antes para conhecer, mas depois. E eu fiquei com músicas. Eu digo, que legal, e essa música aqui? E a própria mostrei para minha esposa, e fui mostrando ali para minha família, e fui conversando. E eu ia conversar com o evangélico super empolgado, porque eu acho que o grande desafio, isso eu vou continuar nessa pergunta agora, é a coisa do construir pontes. Então, na minha cabeça, eu estava conseguindo construir pontes, mas o evangélico, esse que você descreveu, não, o evangélico não, esse evangélico que você descreveu, ele me rechaçou. Porque como se eu tivesse, aquele pastor teve um posicionamento político, né, nas eleições, e aquilo agora determina que ele não presta, que tudo que ele fala está invalidado, todo o pensamento dele, porque ele tem uma visão mais progressista. Então eu achei curioso esse movimento, e vi você falando isso, achei super curioso você dizer que o ataque que você sofre é sobretudo de evangélicos, né? E o grande desafio é como é que a gente vai construir essas pontes. Eu estou tentando, foi o que eu descrevi a você, e digo que não é fácil. Me parece que o presidente Lula se deu conta disso. A chamada da Marina Silva, a aproximação dele, ela fez muito politicamente essa ponte, não só para ganhar a eleição, ele claro, a eleição é pragmático, mas a necessidade. E quando o Caetano gravou a música com o pastor Kleber Lucas, eu acho que ele não estava necessariamente de olho no público gospel, mas eu acho que ele estava também tentando construir essa ponte, porque é uma certeza. Eu queria que você falasse um pouco, concluísse que eu te interrompi, mas falasse também um pouco dessa coisa, como é que a gente vai construir essas pontes para poder se comunicar? É a juventude? É com a juventude? Esse mais velho a gente não vai conseguir? Essa é a senha? Ou tem algo mais que você enxergou e pode nos dizer nesse sentido sobre pontes, pensando em futuro? Tá. Eu só gostaria de acrescentar algo. Eu pintei um quadro de horror dos evangélicos aqui, né, para você. Essa é a ideia, né, que ficou. Não, mas fato, eu entendi. A grande maioria dos de fato, a grande maioria dos evangélicos são ensinados a não pensar superficial, são em muitas situações arrogantes em termos religiosos, isso é fato, mas nós não podemos também generalizar, né? Há um grupo, e é o todo, né? Um grupo representativo, significativo de evangélicos que estão se propondo a dialogar com outros setores da sociedade. Por exemplo, 32% dos evangélicos, do eleitorado evangélico, votou no presidente Lula, né? Foram 62% que votaram no Bolsonaro, mas 32%, que é um grande percentual, né? Mais de 20 milhões de pessoas, votaram no presidente Lula. Então, a gente não pode simplesmente generalizar todos os evangélicos, né? Mas eu penso que o diálogo que as lideranças políticas, essa é a pergunta de $1 milhão, sobretudo quando ela é direcionada à esquerda, né? Quando ela é direcionada à esquerda, é a pergunta de $1 milhão. Como que a esquerda brasileira pode, as esquerdas brasileiras podem se comunicar com o segmento evangélico? Essa é a pergunta que vai muito, porque não há ainda uma resposta exata para essa pergunta, né? As lideranças da esquerda brasileira estão tentando descobrir como eles podem se aproximar. O presidente Lula tem tentado essa aproximação com o segmento. Você falou muito, teve uma boa percepção. A escolha da Marina, além de ser uma excelente ministra do meio ambiente, né? Acho que todos os governos do mundo adorariam ter uma Marina Silva compondo parte do time de ministros. Óbvio, só pela questão técnica também ela tenta se aproximar, né, se comunicar com o segmento, que não é errado. Ser errado, ativa o governo comunicar, é importante
que o governo tem essa preocupação de se comunicar com o segmento evangélico, porque se não o fizer, se não fizer, vai acontecer o que já vem acontecendo, o que aconteceu nos últimos 4 anos. Né? Lideranças populistas vão se aproximar, instrumentalizar os evangélicos ou a religião evangélica para os seus próprios interesses. Então, né, política é ocupação de espaço, a gente sabe disso. Você ocupa, se não ocupar, alguém vem e ocupa. Então, a esquerda brasileira, vou falar a esquerda, tá? Não as esquerdas. A gente sabe que são várias esquerdas, mas a esquerda brasileira, ela deixou essa lacuna. E aí o bolsonarismo, esse movimento antipetista forte, acabou ocupando. Né? E, de certa forma, um grande sobre instrumentalizar a religião evangélica para fins políticos. Então, penso que a esquerda tem esse desafio. Eu vou falar aqui especificamente da esquerda, o governo Lula tem esse desafio. E você falou dos jovens. Eu acredito sim que os jovens, a nova geração, é a chave para que haja essa comunicação. Por quê? Se você tentar a comunicação com as lideranças mais velhas, não há comunicação, verdadeira comunicação. Vai haver, sabe o que vai haver? Vai haver um conluio, como alguns líderes evangélicos eles fazem conluio com qualquer tipo de governo. Eu não preciso nem citar nomes aqui, vocês devem saber as grandes evangélicas aí que estavam com Lula lá atrás, depois estavam com Bolsonaro, é o centrão. Então, não há diálogo, na verdade. Há alianças. Eles fazem alianças. Mas diálogo pode haver com a nova geração. Há uma geração de pastores, Marcos, de jovens, pastores como eu, que são abertos, que enxergam as questões estruturais, sociais, de outra forma. Então, essa nova geração de pastores, de líderes evangélicos, e eu conheço vários, eles querem mudança, eles querem uma prática de fé mais inclusiva, no sentido de incluir mesmo todas as pessoas, inclusive aquelas que não concordam com a gente, aquelas que questionam, aquelas que não acreditam. Então eu vejo aí um novo respirar dentro do segmento evangélico, que são essas novas lideranças que estão se abrindo para dialogar, estão estudando mais, né? Porque é uma coisa que eu não falei, tirando os históricos, tirando as igrejas históricas, os batistas, os metodistas, presbiterianos e luteranos, as igrejas evangélicas, via de regra, elas formam muito mal os seus pastores e pastoras e obreiros. Eles têm uma formação teológica muito pífia, muito ruim. Uma formação não só teológica, mas uma formação humana muito ruim. Talvez por conta disso também que a gente tem visto os escândalos, a instrumentalização da fé evangélica. É muito fácil instrumentalizar, porque você encontra líderes que não têm muito, enfim, não têm uma formação, né, inclusive acadêmica. Então, penso que essa nova geração de pastores, de jovens evangélicos, eles estão sendo bem formados, eles estão tendo uma outra visão do que é a própria prática de fé, de qual deve ser o papel da igreja em relação à sociedade. Então, eu acredito que o novo governo deva travar um diálogo, uma aproximação com esses pastores mais jovens. Acho que esse é o segredo, pensando a médio e longo prazo. E não tentar se aproximar das velhas figuras de sempre, evangélicas, porque esses aí fazem parte do centrão, fazem aliança com qualquer um que se aproximar deles. Pois é, né? E cada vez mais longe de Cristo, né? Que a história e o ideal de Cristo é fabuloso e fantástico. Ô, Duco, a gente já está chegando ao final do programa. Eu sempre falo, né, para o convidado que é 1 hora sem intervalo, mas voa. E você vê que já voou mesmo, falta muito pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você fez alguns recortes do país dos evangélicos, alguns vídeos de entrevista, comentando sobre algumas pessoas. Você comentou, né, sobre como você ficou impressionado ali com a Gabriela Prioli, o próprio pastor Caio, que eu sigo, né, Caio Fábio,
que eu gosto muito, acompanho, é um dos nomes que eu coloco inspiradores. Você falou com o Karnal, você entrevistou muita gente interessante sobre essa questão de religião e fé, né? E eu achei legal isso. Eu acho que isso é construir pontes, que é o que a gente está falando, talvez seja a senha, né? O que você acha que para fechar, né, que nós todos que não somos evangélicos e quem é evangélicos, o que a gente precisa fazer para se conectar, para talvez se reinventar uma harmonia, né, possível, uma convivência respeitosa com a fé ou mesmo sem a fé, mas numa ética de respeito, de solidariedade, que seja comum entre católicos, independente de ser maioria ou minoria, entre ateus, entre todo mundo, né? Fechar com uma fala, como é que a gente vai conseguir se conectar respeitosamente, mas garantindo, independente da fé, atitudes solidárias, quer dizer, nessas entrevistas que você fez, o que foi consenso, né? O que foi ponto comum, convergências que você acha que a gente precisa garantir para poder seguir adiante e seguir melhor? Então, eu até queria trazer aqui o livro, né, Países Evangélicos, aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando. Tem as 20 entrevistas que eu realizei no período eleitoral na Veja, e foi muito interessante, né, conversar com todas essas figuras importantes para o debate público, e para todas essas pessoas eu fiz essa pergunta de $1 milhão, né, que é como que, por exemplo, a esquerda pode se aproximar do segmento e o que eles acham, o que eles achavam da relação da religião evangélica ou dos evangélicos com a política eleitoral, esse casamento, né, essa relação que, a meu ver, é uma relação nefasta. E o que foi consenso em todas essas entrevistas é a percepção de cada entrevistado, de cada entrevistada, de que eles não conhecem muito bem o segmento evangélico e de que é necessário conhecer o segmento evangélico. Né? Todos demonstraram grande preocupação com essa relação dos evangélicos com a política eleitoral, com esse casamento entre política, igreja e política e poder político. Todos demonstraram, isso foi consenso também, essa preocupação com o que seria do Brasil, mas também todos demonstraram a percepção de que não conhecem bem o segmento, que precisam conhecer o segmento. Eles demonstraram essa noção, reconheceram essa noção de que eles precisam conhecer mais os evangélicos. Agora, o que eu acho que é importante para que haja comunicação, aproximação, respeito, tolerância entre todos os grupos religiosos, eu acho que são duas palavrinhas: conhecimento, conhecer e ouvir. Se eu não conheço, por exemplo, o Marcos é ateu, se eu não conheço o que é o ateísmo, quais são os pressupostos do ateísmo, se eu não sei, eu não conheço, nunca li nenhum argumento sério de um ateu sério, nunca li um livro, eu vou ter dificuldades de compreender o ponto de vista do Marcos, eu vou julgá-lo, vou estar cheio de preconceitos. Né? E se eu não ouvir o Marcos, por que você é ateu? Como que foi que isso aconteceu? Você sempre foi ateu? Como é que é? Como é a experiência de não crer em Deus ou em deuses? E ele me fala, e eu ouço, eu começo a respeitá-lo, mesmo discordando. E assim é também em relação ao Marcos. Se o Marcos não ler sobre o cristianismo, se ele não ler sobre a fé cristã, se ele não ler a Bíblia, como ele pode criticar, né? Como ele pode respeitar, se ele nunca leu? E se ele não me ouvir, não tem como ele respeitar os evangélicos. Mas agora, quando ele ouve, quando ele lê, quando ele conhece, a gente, mesmo não concordando, nós passamos a respeitar a crença do outro, passamos a respeitar a prática de fé ou enfim, a ausência de fé do outro.
Então, penso que o que nós temos na sociedade brasileira hoje são pessoas que formam os seus pensamentos, são dogmáticas, elas formam seus pensamentos, baseando-os em nada, no vácuo. Por que você pensa isso? Sei lá, porque eu ouvi alguém dizer, mas não leu sobre, não ouviu alguém que falasse sobre. Então foi muito legal, por exemplo, a entrevista que eu fiz com o Marcelo Taz, e eu não sabia disso. Acho que ele é um entrevistador, né, um exímio, mas dá poucas entrevistas. Ele professa o hinduísmo. Então foi muito legal ouvir e tal, por que ele pratica e tal. Foi muito legal. Então a gente às vezes não ouve, não sabe por que o outro tem uma religião diferente e tudo mais. Então acho que é isso, ouvir, conhecer e ouvir. Precisamos conhecer a religião, conhecer a ausência de religião do outro, precisamos ouvir as pessoas. Eu acho que se formarmos uma sociedade que ouve, que busca conhecer aquilo que é contrário às suas crenças, a gente vai progredir como sociedade. Beleza. Bom, o nosso tempo esgotou. Convidar você para continuar na Nova 1290. Tem Fome de Bola, de Ivan Fonseca. É isso que já está aí, JV? Ele já está ali, trazendo informações aí de muita competição de esporte. Convidar você para o Balaio Cultural mais tarde. O cantor e compositor Lucas Santana é o entrevistado de Zema Ribeiro e Giza Franco. O artista vai falar sobre sobre o Paraíso, né? Seu novo disco que chega às plataformas de streaming. Papo bacana, sempre muito legal e bom. Ô Rodolfo, não só foi bom conversar com você hoje, como foi bom estreitar contato com você através do teu livro, do teu texto, da tua escrita. É bom. Foi bom, eu queria dizer isso. Espero manter esse contato ainda aí adiante, que a gente possa dialogar, conversar, trocar ideias, experiências e outras oportunidades, você também voltar aqui para esse papo com a gente aqui, viu? Muito obrigado aqui, muito, muito, muito legal aí a sua participação. Fiquei feliz mesmo, adorei. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Fiquei muito feliz também em participar do seu programa e ter esse contato com você e com todos os ouvintes que estiveram nos acompanhando. Foi uma grande alegria. Vamos manter contato, sim, e a gente cresce na diversidade. Legal, é isso aí. Bom, excelente final de semana para você. Lembrando que dia 10 já tem Giro Nordeste, TVE Bahia, a gente retransmite aqui na Rádio Timbira também. Agradecer aí ao JF operando áudios hoje, auxílio luxuoso, rapaz. Muito obrigado. E agradecer a você que ficou com a gente. Lembrando que esse programa fica salvo lá no canal TV Timbira. Você pode assistir a hora que você quiser. É isso mesmo. Excelente final de semana. Obrigado. Valeu, Rodolfo. Tchau, tchau. Abraço. Tudo de bom para você. Prazerzão. Até a próxima. Gente, tchau, tchau. Marcos Saldanha. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. História em debate. Fique ligado na Rádio Timbira. ZYH 888